Amém. Irmãos e irmãs, graça e paz. Nós ficamos gratos pelo convite. Agradecer ao pastor Camon pela oportunidade de ceder o púlpito e aos irmãos pela hospitalidade nesse momento representada pelo presbítero Marcos e sua família. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia segundo livro dos Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. O texto fala da cura de Naamã, segundo o livro dos Reis, capítulo 5, verso 1. Diz assim a palavra: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço,
aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado a levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar-se à casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, ilumina o nosso coração para entender a Tua palavra e nos dê a graça, ó Deus, de sermos trabalhados por ela. A Tua palavra é um instrumento, ela é viva, ela é uma verdade, ó Deus, que entra em nós e somente ela pode fazer transformações, fazer nascer de novo. Ela nos pode fazer novas criaturas, também mudar as nossas afeições, as vontades, ó Deus, e dar uma direção de vida nova, curar toda a ferida da alma, ó Deus, mudar a consciência. E pedimos que o Teu Espírito nos apresente Cristo, aquele que é o cerne da palavra, é a palavra encarnada, ó Deus, que veio ao mundo, do qual nós nos gloriamos nele e oramos. Amém. Certa vez um colega meu do seminário, ele precisou ir à igreja e ele estava sem carro. E ele pegou um táxi. E ele acertou com o taxista, não tinha Uber nessa época. Ele disse assim: me deixa na igreja presbiteriana. E ele foi conversando com o taxista. Quando chegou às portas da igreja, o taxista disse assim: eu não acredito em Deus. Deus não existe. O meu amigo, muito calmo, disse: tudo bem, o senhor não acredita em Deus, o senhor está certo, mas eu sei por que o senhor não acredita em Deus. Porque o Senhor é o seu próprio Deus. Mas se o senhor quiser conhecer o Deus verdadeiro, entra aqui, o culto vai começar daqui a 5 minutos. Aquele homem ficou quieto, ele pagou a passagem, o homem mostrou uma cara de raiva e não disse uma palavra. Um ímpio, irmãos, dizer coisas agravantes sobre Deus ou não conhecer Deus não é surpresa. O que nos surpreende é que pessoas que estão na igreja há muito tempo, pessoas que já professaram a fé, têm ideias e conceitos errados sobre Deus. Não é o fato de negar que Deus existe ou não existe, não é o fato da discussão da existência de Deus, e sim o pensamento e a doutrina correta sobre o Deus da Escritura. E aqui nós estamos diante de um texto de um homem que era ímpio, tinha ideias erradas sobre Deus, mas esse homem teve o coração transformado. O nome dele era Naamã. E na história, esse Naamã tinha lepra. E a lepra é mostrada na Bíblia como uma doença de pele. Muitas vezes mostrava as indicações do próprio câncer de pele, sendo nomeado de lepra. Alguns fungos em roupas, tecidos, em paredes, é chamado de lepra. Contagioso, era algo repugnante no Antigo Testamento. Existem leis específicas no livro de Levítico sobre o tratamento da lepra numa casa, no corpo de uma pessoa. E o Naamã era casado, então possivelmente ele teve lepra depois de casar. Não era uma coisa muito confortável. A pessoa ficava reclusa, havia lugares separados. Mas o Naamã tinha uma coisa diferente, ele era um general, ele era um homem importante, convivia com pessoas, e isso certamente lhe causava incômodo. E na sua casa trabalhava uma menina judia, diz no verso 2. E ela disse assim:
Se ele morasse em Israel, ele saberia que lá tem um profeta e ele ficaria curado. Então o Naamã ouve as palavras daquela menina que foram ditas à sua esposa. Ele vai então ao seu rei, e o rei manda cartas ao rei de Israel. E o desenrolar da história é que essa carta chega ao rei de Israel, ele não tem como atender, e ele pensa que ali é um pretexto para um rompimento de uma aliança, e que a Síria vai declarar guerra a Israel. Mas o Eliseu ouve, e o Eliseu diz assim: traz ele aqui que ele vai saber que há um Deus em Israel. Eu quero falar com você sobre o poder transformador de Deus na vida do pecador. O poder transformador de Deus na vida do pecador. Primeira lição: desconstrói as ideias corrompidas. No verso 11: Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. O Eliseu diz ao rei: traz aqui a carta, traz o homem aqui. E o Naamã vai. Quando ele chega às portas da casa do profeta, o que o profeta faz? No verso 9 e 10, ele manda um mensageiro, e o mensageiro dizia assim: olha, vai até o rio Jordão, se banha 7 vezes e você ficará curado. O Naamã não gostou do que ouviu. O que o Naamã queria? Que o profeta viesse até ele, orasse, colocasse a mão sobre a ferida, sobre a parte leprosa, e ele ficaria curado. Mas, além disso, o Naamã, além de mostrar um conceito errado a respeito da cura e do poder de Deus, ele foi com todas as diplomacias. Ele levou uma carta, ele levou ouro, prata e roupas finas. No verso 5 diz o total aqui, irmãos, aproximadamente 350 quilos de prata e 70 quilos de ouro, e as 10 vestes finas. O Eliseu, ele não misturou as coisas. Ele recebeu Naamã à porta, através do mensageiro. O Naamã não gosta do que ouviu. O que o Naamã queria? Ele queria espetáculo. Ele queria uma religião show, não muito diferente de hoje. Chamar um pastor, chamar um apóstolo, chamar um profeta nomeado, dos nossos tempos, pôr a mão sobre a cabeça, orar, invocar o nome de Deus, determinar a cura. Isso é o espetáculo da religião. O Naamã queria isso. E lembre, Naamã era um homem pagão. Ele era da Síria, não era judeu. Estava longe de Deus. Ele queria um espetáculo. Não queria a verdade. E aí ele fica bravo, ele diz assim: tem 2 rios lá na minha terra. Os 2 rios que tem lá são melhores do que todas as águas de Israel. E ele esbanjou aqui, irmãos, um tanto de orgulho. E o Naamã queria uma religião show. E é possível que alguns irmãos na igreja, não aqui, se houver, Deus tenha misericórdia, que pensa que a oração mais poderosa da igreja é a oração do pastor. Que pensa que para Deus ouvir tem que gritar ou clamar igual os neopentecostais. Que tem que orar de um jeito diferente, que tem que impor a voz. Irmãos, Deus não é conduzido nem levado por esse tipo de coisa, por esse tipo de religião show. Deus não quer espetáculo. Nós não queremos espetáculo, nós queremos verdade. E a verdade era tudo que o Naamã não queria. E o Eliseu mostrou: olha, você é orgulhoso, você é general, você é um homem poderoso na sua terra, mas diante de Deus você é como qualquer outro homem. E tem algo da soberania de Deus aqui no texto, no verso 1 ainda, na segunda parte.
Diz que ele era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito. Ele era um homem estimado na sua terra. Afinal de contas, ele era o comandante do exército, um general aos nossos tempos, né? E diz o texto ainda, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Ora, coisa engraçada aqui, curiosa. Como é que um exército ímpio, que é a Síria, um rei pagão, o Naamã também era pagão, como é que eles tinham vitórias? Porque Deus dava essas vitórias para eles, para dizer o seguinte, irmãos, que Deus é o Senhor dos exércitos, da Síria, de Israel, dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo todo. E Deus dava vitória a esse exército da Síria, para que a Síria vencesse os seus inimigos, porque Deus queria. Mas eles não tinham o poder de curar aquela doença. E um profeta, que nem recebe o Naamã, diz assim, vai lá, tomar o banho no rio, e você vai ficar curado. E ele ficou. Depois dos seus soldados, os seus oficiais, no verso 13, argumentar, olha, ele não te pediu nada difícil, foi uma coisa muito simples, é só entrar no rio 7 vezes, tomar o banho, e você vai ficar limpo. Vamos trazer isso para o nosso contexto? Não é subir escadas da igreja de joelho, não é fazer penitência, não é fazer sacrifícios, é obedecer, irmãos, obedecer a palavra de Deus. Mas o que é que o texto quer mostrar? A verdade grandiosa aqui é que a humanidade está doente, a humanidade está pior do que aquele que tem lepra. A lepra é repugnante no Antigo Testamento. Ela afasta do convívio social, ela afasta da família, ela afasta do convívio da igreja, do templo. E olha, a humanidade está doente por dentro, sem poder curar a si mesma. Os homens precisam de Cristo. Os homens precisam da cura da sua alma, há feridas mais profundas no seu coração, talvez um rancor, falta de perdão, de perdoar ou de pedir perdão ao outro, briga com seus familiares. Você acha que a lepra é uma coisa menor do que isso? Não é. Talvez você tenha conceitos errados de Deus, conceitos errados da igreja, do evangelho. Tudo isso, irmãos, precisa de cura, precisa que Deus restaure o seu pensamento. Mas como é que tudo isso acontece? Se você encontrar-se com o verdadeiro Senhor da alma, o Senhor Jesus, aquele que cura, aquele que restaura, que muda a consciência, que muda os pensamentos. Isso é verdade hoje, foi verdade nos tempos do profeta Eliseu, e é verdade daqui a 200 anos. Não tem restauração, não tem vida saudável, não tem paz da alma, se não conhecer a Jesus. Porque o pecado é pior do que a lepra. A lepra mostra por fora um mau cheiro, um dedo que cai, um braço que é amputado, mas o pecado vai matando aos poucos e vai matando toda a humanidade. É por isso que nós precisamos de Cristo. Segundo ponto, o poder transformador de Deus na vida do homem pecador converte o mais arrogante dos homens. Verso 15. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. O Naamã volta, e ele volta quebrado. Ele tomou os banhos indicados pelo profeta. Foi a maneira que Deus curou o seu coração, e Deus curou também a sua pele.
Irmãos, o reconhecimento aqui de Naamã não foi algo intelectual. Quando ele diz assim, não há outro Deus na terra, ele está falando de todo o universo, de todo o cosmos. Não tem outro Deus senão o Deus de Israel, ele é verdadeiro. E aí o Naamã está diferente. Aquele orgulho nacional caiu, que ele dizia que os rios da sua terra eram melhores. O orgulho da sua posição de ser o comandante do exército, de ter uma carta mandada pelo seu rei a outro rei, não valeu de nada. Havia aspectos aqui no coração de Naamã que Deus curou. O orgulho, a presunção, e isso não tem idade, não tem status social, não tem classe, não tem bairro onde as pessoas moram, não tem cidade. Assim como há crianças egoístas, manipuladoras, existem adultos cheios de malícia. E o Naamã, ele reconhece que Deus é o Deus verdadeiro. E aí ele oferece o presente para o Eliseu. O Eliseu não aceita. Por que o Eliseu não aceita? Porque ele diz assim, não tem como misturar o milagre de Deus, a graça. Ela não é barata, mas ela também não tem preço. A graça não é barata, mas ela também não tem preço. Qual a aplicação para nós, irmãos? As igrejas, os mestres, falsos pastores, que lucram com a ingenuidade das pessoas, com a fé fraca de muitos, eles estão errados. O Eliseu não quis misturar as coisas, ele não recebeu nada. A graça é graça. O poder aqui e o milagre aponta para Deus e não para o profeta. Então, quando um pastor, uma igreja tem pompa mais do que Cristo, tenha medo, porque os homens estão chamando a glória para si e não para Deus. E o que é que o orgulho faz? O orgulho faz com que as pessoas olhem para as outras do alto e vê todo mundo menor do que ela. Mas tem uma coisa pior que o orgulho faz: é de querer desafiar Deus. E o orgulho é algo contrário à natureza de Deus. E é o primeiro pecado registrado na história. Satanás caiu por causa do orgulho. Então, o orgulho é um pecado pior do que a lepra, e o Naamã teve então essa restauração do corpo e da alma. Terceira lição, irmãos: o poder transformador de Deus na vida do pecador leva ao arrependimento. Verso 18: nisto perdoe o Senhor o teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de curvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. O Naamã foi curado, e agora tem um conceito que muda: a sua religiosidade. Ele se arrepende dos seus pecados, e ele então mostra que aquela ferida purulenta da alma e do corpo não existe mais. E ele diz assim: profeta, eu sou o comandante do exército, o rei vai ao templo, e o nome do Deus é Rimom. O rei se curva e encostado em mim, e eu tenho que me curvar também. Mas tenha certeza que quando eu me curvar naquele templo, não é para adorar aquele Deus, é para ser apoio do rei, porque ele entendeu, irmãos, que ele servia agora ao Senhor Deus. Como é que isso é provado no texto? Porque os versículos anteriores vai falando de Deus, mas quando chega no verso 17, o Naamã diz assim: se não queres
peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Ele não chama mais Deus, mas chama Senhor, o Deus da aliança, o Deus do pacto. O nome de Deus, que não é o título que mais aparece no Antigo Testamento, Yahvé ou Jeová, o Deus do pacto do Antigo Testamento. Ele diz assim: eu não vou oferecer sacrifício a Deus nenhum, senão ao Deus de Israel, e eu quero que você me dê 2 cargas de terra, e eu vou levar para a minha casa, e lá eu vou oferecer o verdadeiro sacrifício. Por que ele tem essa ideia, irmãos? Porque no Antigo Testamento se atribuía um valor à terra, ao solo, ao Deus que era cultuado. Então ele entendeu: o Deus de Israel é o verdadeiro Deus, então eu vou levar uma porção de terra, vou fazer um altar ali, e nesse altar eu vou oferecer sacrifícios somente ao Deus de Israel. Se arrependeu dos seus pecados, mudou os seus conceitos, a sua religião foi transformada. O que isso nos ensina? Que nós vivemos no meio de pagãos. A idolatria está por todos os lados, irmãos, e nós não podemos nos curvar diante dela. A idolatria permeia as nossas relações. Nós temos parentes pagãos idólatras, amigos, pessoas do trabalho, pessoas da faculdade, da escola, todos perdidos. E o que nós fazemos? Nós levantamos a voz e falamos de um único Deus, de um único Redentor. E isso é um discurso ofensivo hoje, nesse mundo pagão. O Naamã entendeu: eu não sirvo mais a nenhum outro Deus, senão ao Deus de Israel. Então nós não podemos fazer média com os pagãos, dizer: tudo bem, você é evangélico, eu creio em outra coisa, e a gente convive. Vai chegar um momento, irmãos, em que essa relação ela vai ter um choque, porque nós precisamos falar da verdade do Evangelho. Não dá para conviver bem com pagãos a vida toda. Haverá um momento de atrito. E quando será este? Este é o momento quando falarmos que só existe um Deus e que só existe um Salvador. Aí o atrito começa. Você não se curva diante do paganismo, mas tem outras questões mais culturais e locais. Talvez aqui, eu não sei como é o Natal, mas o Natal lhe envolve, irmãos, num conceito pagão, e que Cristo desaparece. Eu não estou discutindo se pode fazer festa, se pode fazer ceia de Natal, não é isso aqui. Qual é o conceito de Natal que você vive? Qual é o Natal que você defende? E há outras questões culturais, de festas juninas, por exemplo, que você participa, põe chapéu de palha na cabeça, e aí, está tudo bem, eu creio em Cristo, mas é uma questão cultural. Errado, isso é paganismo. E você não se levanta, você não se impõe e se deixa levar, dominar por essas coisas da cultura pagã. E você diz: não, é tudo bem. É nisso aí, irmãos, que a sua fé se esvazia ou ela se apresenta. A mensagem do Evangelho ganha força ou ela se esvazia pela sua postura. Mas eu sou professora, eu tenho que fazer isso. Ou meus filhos têm que fazer isso na escola. Irmãos, isso não é obrigatório. É uma questão cultural, folclórica até. É opcional fazer isso ou não. Mas teria mais coisa a falar, mas isso vale pensarmos aqui. O Eliseu ouve o Amã, entendeu dos seus desvios, entendeu que a adoração não é uma coisa de religiosos, que a adoração é algo da natureza humana. Ou ela está ajustada para a verdadeira religião, que conhece a Deus através de Cristo Jesus, ou ela é pagã.
Então só existem duas religiões no mundo. Duas. A religião distorcida, que adora deuses, ídolos, imagens, homens vivos, homens mortos, representações, objetos de ouro, de prata, de barro, enfim. Essa é a religião pagã. E a outra religião é aquela demonstrada na Escritura, de uma vida ajustada com Deus por meio de Jesus Cristo, de paz. E o que é que o profeta diz então ao Naamã? Ele diz assim: vai em paz. A palavra que ele usa é uma palavra hebraica, diz assim, shalom, que é a saudação diária do judeu. Mas o conceito aqui de Eliseu é bem mais amplo. Naamã, você está em paz com Deus agora. Você não vive mais a idolatria. Sua vida foi arrumada. Você não tem mais aquele orgulho do comandante, do general do exército da Síria. Você agora é um servo de Deus. Vá em paz. Você não é aquele homem que manda, que quer comprar todo mundo, como ele trouxe prata e ouro e vestes. Não. Você é um homem que pede terra para levar em 2 mulos, para fazer um altar ao Deus de Israel. Você é um homem diferente. Então, o que mostra, irmãos? Que o Evangelho transforma as pessoas. E nós só podemos ser transformados pela obra de Jesus Cristo. Ele muda os pensamentos, muda as afeições do coração e leva ao arrependimento. Qual é o conceito do Evangelho ou de Cristo que você tem? Como é que você apresenta o Evangelho nesse mundo pagão? Como é que você se comporta? Você se impõe diante de uma cultura dominada pelo paganismo? O Eliseu não se curvou. Ele até mostrou. São coisas separadas. Aquilo que Deus faz pela graça e a oferta que você quer dar, eu não aceito. Mas tem uma coisa bem curiosa na vida do Eliseu, irmãos. Diz o texto que uma mulher, ela fez um quarto de hóspede para ele. Diz assim: você sempre passa por aqui, profeta? Eu vou fazer um quarto de hóspede. E ela fez. E era o lugar onde o profeta morava. Então ele soube separar as coisas, e nós devemos separar as coisas. Uma coisa é alguém tentar comprar um favor de Deus, como Naamã queria, e ele não aceitou. Outra coisa foi uma cortesia que ele recebeu em determinado lugar, numa casa que alguém fez um quarto de hóspede para ele. Ele era muito claro nisso aqui. E lembre, uma coisa é o Evangelho, santo, puro, cheio de luz. E totalmente diferente é o paganismo, em trevas, escuridão, longe de Deus. Tá bom? Deus abençoe sua vida e conceda graça, e que Deus cure as feridas da sua alma, que você se arrependa dos seus pecados, que você pense que o pecado é pior do que a lepra, que você pode estar bem perfumado hoje, perfumada, mas por dentro tem coisa suja, e que você, diante de Deus, precisa organizar.